Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa alguma coisa, tudo bem galerinha? Espero que sim. Aqui é o Vinícius Lara, você está no podcast do Covil do Velho Dragão, espaço coletivo, colaborativo, onde você pode participar via chat e ouvir a voz, em conversas envolvendo o nosso hobby RPG de mesa e o nosso lindo sistema O de Dragon 2. E hoje é o dia do Bafo do Dragão. Hoje a gente encerra a série de raças do livro base. Ué, mas pelo que eu lembro, Vinícius, eu tô acompanhando a leitura aqui dinâmica, Halfling é a última raça do livro 1, do livro base 1. O que tá acontecendo? Relaxa, vem comigo que isso aqui é um grande parênteses, certo? Confia e bora lá! Hoje, galerinha, a gente vai falar sobre a personalização de raças no World Dragon 2. É um grande parênteses que eu quero fazer para mostrar e reforçar a proposta do material do livro base 1, World Dragon 2, segunda edição, né? O livro base 1, ele é regras básicas, então ele realmente quer ficar ali na superfície, ali no básico, porque ele é um sistema genérico. Ele é um sistema genérico, é um sistema modular, e isso tem alguns significados e alguns efeitos, tá? Então é até uma resposta a algumas dores da galera aí que fala que não é customizável, que não tem opção, que é muito raso e blá blá blá. Então, o que significa ele ser um sistema genérico, um sistema modular, tá? Significa que ele vai convidar o grupo a criar juntos, né? Jogadores e mestres a criar junto soluções alternativas, não só mecânicas como narrativa, como a gente já falou várias vezes em outros episódios. Por exemplo, você escolhe um cenário, seja um cenário que já existe, ou seja um cenário que vocês estão criando. E aí, o que tá lá nas habilidades de raça dos elfos, dos anões, dos humanos ou dos halflings não condiz com o seu querer. Aliás, de repente tem até novas raças. Então, como é que a gente faz? Por isso que a gente fala que é um sistema modular, e por isso que a gente fala que é um sistema genérico, que ele tem a estrutura, o esqueleto para você usar. E aí ele é um sistema simples para que você possa adaptar rapidamente, sem dores, para sua proposta, tá? Então, assim, o World Dragon 2 ele é estruturado a priori como para ser jogado num cenário de fantasia medieval clássica, mas você consegue adaptar sem muitas dores, de verdade, para alta fantasia, para cenários de steampunk, né? Que são aqueles cenários com máquina a vapor, fantásticos, né? Mas onde a máquina a vapor ele é um elemento determinante. A abordagem de horror, e para mim horror, suspense e investigação é muito fácil, porque se os personagens não são tão fortes, é muito fácil você gerar essa tensão. Você consegue inclusive usar cenários modernos, cara. Pô, mas não tem arma de fogo, isso não tem veículo, o que você tá falando, nego? Bom, eu particularmente estou trabalhando numa ambientação, não chega nem a ser um cenário, que é a Criatura das Trevas, onde eu tensiono o sistema. Eu uso aquilo que eu mais gosto no sistema, que é a facilidade de mexer nele, a facilidade de aprender a usar, e a facilidade de usar ele em mesa, né, de rodar ele. Eu tô tensionando para um sistema de fantasia urbana moderna. Então vai ter arma de fogo, vai ter veículos, vai ter equipamentos eletrônicos, então eu tento tensionar isso. E o sistema de Dragon 2 ele não é o único, tá, que permite isso. Tem outros sistemas que têm essa flexibilidade, uns voltados mais para a parte narrativa, outros voltados mais para a parte de dificuldade de jogo, tensionando mais os jogadores a buscar solução fora das regras, outros indo mais para a parte até mecânica, mas com uma facilidade de você trabalhar a personalização de personagens. Então você tem PBTA, OSE, Savage World, que eu adoro, Crônicas Saxônicas. Eu digo esses aí que eu adoro porque eu não tive para jogar os outros, tá? O PBTA eu tô lendo um material que usa ele, acho bem bacana porque ele é bem narrativista e eu gosto dessa pegada também. Crônicas Saxônicas, ele tem alguns elementos bem singelos de narrativismo, mas ele tem um sistema mecânico muito simples também, é completamente diferente do World Dragon 2, mas ele tem a simplicidade é muito parecida. E outros sistemas, tá? Que dá para você explodir eles em várias ambientações. No caso do World Dragon 2, a modulação dele, cara, se você olhar, ele tem materiais, tá? Suplementos que explica, mas considerando o livro base 1, se você olhar ele, você consegue desmembrar, você consegue já personalizar.
Só que o sistema de Dragon 2, para não pesar para os jogadores e para os mestres, ele foi elaborado como uma trindade. Então você tem o livro base 1, que é o que a gente está lendo, e esse episódio é um grande parênteses, que ele é gratuito como PDF, livro físico ele é pago, mas como PDF ele é gratuito. Mas você tem o livro base 2, que é regras expandidas, então você fala sobre outras coisas, você tem inclusive 2 raças lá, tá? Que são os gnomos e os meio-elfos. Você tem o livro base 3, que são os inimigos, acho que monstros e inimigos, uma coisa assim, inimigos e antagonistas, não lembro agora do título, mas fala dos inimigos em geral. Ensina a criar antagonistas, tá? A criar monstros inimigos, ok? Enquanto que o livro base 12 ele vai te ensinar a expandir a sua narrativa, inclusive a fazer narrativas de tramas de reinos com reinos, tá? Para você gerar, inclusive, campanhas diplomáticas, cara. Conflitos macros, tá? Tipo um Game of Thrones da vida, assim. Então essa é a trindade, LB1, 2 e 3, tá? E o LB1, cara, ele é o básico, ele é a superfície, como eu falei. Então, pra gente poder, por exemplo, mergulhar mais e conseguir adaptar, vale a pena você consumir os outros materiais da linha de Dragon 2, tá? Outra coisa que é interessante, que nenhum dos 3 livros base, eles falam de cenários. Por quê? Porque é um sistema genérico, tá? Ah, mas eu gosto de cenário. Porra, Vi, eu gosto de ter um cenário para ver como é que esse sistema, como é que os pensadores, os criadores do sistema veem ele funcionando. Bom, você tem um livro lindo, maravilhoso, chamado Heróis de Valânsia. É um cenário pensado para o Old Dragon 2. Veja bem, o Old Dragon 2 não foi pensado para o cenário é que foi pensado para ele, tá? É uma dor, desde o Old Dragon 1, que a comunidade tinha, de ter um cenário e tal. Então, os autores fizeram um cenário para o Old Dragon 2, tá? Então, só para a gente ter essa conceituação e tá todo mundo na mesma página na questão das intenções, beleza? Ok, então vamos lá. Considerando aqui a nossa ideia de raças, por que eu estou fazendo esse parênteses? Porque a gente falou sobre humanos, elfos, anões e halflings, demos exemplos de personagens e tal, mas de repente há um desejo de criar pequenas nuances, pequenos toques pessoais nessas raças. Então, por exemplo, alguns desses toques, alguma dessas alterações, pode ser tão sutil que vai ter uma aplicação puramente narrativa, tá? Não precisa de uma regra. Então, por exemplo, no meu cenário os elfos realizam tatuagens que simbolizam as suas conquistas, né, pessoais. De repente eu me inspiro na cultura tupi-guarani ou dos nativos das Américas, né? Então alguma dessas tribos, dessas culturas tinham essa pegada de tatuagem. Então meus elfos vão ter tatuagem. Beleza, acabou. Os elfos têm tatuagem. Não preciso de uma regra para falar que os elfos têm tatuagem. Aquilo é um elemento narrativo, aquilo é um elemento estético. E assim funciona. Os anões do meu cenário, eles são muito isolados, e até aí beleza, tá casando com o que o Dragon 2 apresentou na parte básica ali dos anões, só que por conta disso eles precisam negociar com os outros reinos constantemente, para ter outros insumos, para ter tecidos, para ter couro, portanto fazer roupa, fazer armaduras até nessa parte de couro. A bebida deles, eles gostam de cerveja, então eles compram as cervejas, importam um tipo de cerveja e dão ainda aquele toque deles ali, algum toque até um pouco mágico na cerveja, vamos supor. Comidas, especiarias, temperos e tudo mais. Então eles precisam desses outros ativos para que o reino se sustente, não é só minério, eles não comem pedra. Pode até comer pedra no seu cenário, mas vamos supor que não. Então, por conta disso, eles estão sempre em constante negociação com outros reinos. Então, no meu cenário, os anões são diplomatas também. O que significa que você vai ver muitos anões em outros reinos, ou viajando para lá e para cá. Beleza. Às vezes isso pode ser só um apelo narrativo, às vezes você pode fazer uma habilidade racial aí. Eles ganham mais um em teste de reação quando tiverem em missões diplomáticas, por exemplo, ok? Um teste fácil no carisma, para entender etiqueta, ou em inteligência, enfim. Os meus halflings, eles são chamados de pequeninos ou de pequenos, e eles são, tô pegando aqui que eles têm 6 refeições ao dia, então eles são excelentes cozinheiros, cara, e excelentes trabalhadores rurais, então eles confeccionam equipamentos e ferramentas ali, essas mais mundanas, com uma naturalidade e eles são referências nisso. De repente você não precisa de uma regra. De repente você pode até fazer uma regrinha lá, inspirada naquela série da Netflix, Dungeon Mushi, né, que tem um anãozinho cozinheiro lá. Enfim, por aí vai, cara.
A criatividade é o limite, tá ligado? Mas beleza. Vamos supor, Vinícius, que eu quero que eu quero personalizar algumas paradas e que vai além da parte narrativa. Eu dei alguns exemplos agora que poderia romper com a parte narrativa. Como é que eu faço, mano? Vem comigo, vem comigo. Como é que você pode fazer? Além do achismo, né, e da maneira empírica, eu gosto desse caminho. Eu não sou um cara muito didático. Eu gosto de mexer nos sistemas. E às vezes dá certo, às vezes não dá. A gente faz de novo, não tem problema. Ninguém vai morrer por causa disso. Mas além disso, desse caminho, você tem um caminho que o próprio sistema te dá. O primeiro é o kit do jogador. É um suplemento que foi lançado na época do financiamento coletivo. É um suplemento muito bacana. Muito bacana, ele abre bastante leque, ele traz, além de mais fichas, de bloco de ficha, né? Ele traz ficha de magia. Então, porra, o jogador que é mago aí, ou clérigo, isso é muito bacana. Aí ele traz regras de perícias, então ele tá em todo um contexto, não pense que é aquelas perícias de outros sistemas que resolve o problema. São pequenos empurrões, tá? Que precisa ainda de uma pegada mais do jogador ali para implementar isso. Não é nada que vai resolver o dia, não. Mas tem regra de perícias, tem a proposta de talentos precedentes, que eu acho muito bacana, que é quando o jogador ele faz o histórico do seu personagem, vai enriquecendo esse histórico, e aí ele consegue usar isso para resolver problemas até em testes. Acho muito bacana. Kits de equipamentos, quando o cara for fazer o seu personagem do jogador lá, for criar seu personagem, já tem uns kits prontos ali. Mas o que eu acho mais bacana aqui pro nosso tema de hoje é as sub-raças. E aqui te dá outro norte. Então, além das 4 raças básicas, ele vai trazer algumas sub-raças. Ele pega, tipo, sub-raças de gnomo, de elfo silvestre, eu acho, de anões das colinas. Então, tem pequenas variações nisso. Então, você pode pegar uma raça e quebrar ela em várias culturas. O kit de jogador, ele meio que já mostra como fazer isso. Indo para essa linha de culturas diferenciadas, você tem outro material da linha de Dragon 2, segunda edição, que é o Senhores da Guerra, escrito pelo Rodolfo. Ele até participou com uma pergunta no episódio do Dicas de Mestragem. O Rodolfo, ele escreveu, cara, o Senhores da Guerra, muito pautado ali na Idade Média, na Baixa Idade Média, no início da Idade Média. Eu não sou historiador, então desculpem qualquer cagada. Onde os recursos eram parcos, tá? E ali ele traz uma ideia de cultura. Cada cultura pode ser trabalhada mecanicamente na sua mesa. Então, os Senhores da Guerra, do Rodolfo, só tem humanos, não tem raça fantástica. Todo mundo é humano. Então, como é que se diferencia esses humanos mecanicamente e dá um sabor a mais? Né? Porque esse recurso mecânico, ele empurra o jogador a interpretar a cultura daquele seu personagem. Então, por isso também que tem esse apelo mecânico, que é para ajudar o jogador na interpretação. Então, você trabalha as culturas. São pequenos ajustes e benefícios que você consegue trabalhar. Bônus de dano numa arma específica, que é um caminho que já foi apresentado pelos elfos. Ataque contra um povo, uma cultura específica, que é o que foi apresentado com os anões. Então você consegue fazer pequenas variações. E aí ele tirou, como todo mundo é humano, ele tirou o bônus de XP, tá ligado? Dá pra você fazer isso. Você pode reduzir o bônus de XP de um humano, tá? Em vez de ganhar 10%, ele ganha 5%, por exemplo, e ele ganha uma outra coisinha. Dá pra você brincar. Por fim, a gente tem um terceiro material que vai dar muito pano pra manga, que é o Guia de Raças, que foi lançado ano passado também. Não foi junto com os Senhores da Guerra. O Senhores da Guerra foi lançado ano passado, acho que no meio do ano de 2025, e o Guia das Raças ele foi lançado no final de 2025, acho que foi em novembro, começo de dezembro, não lembro. Mas enfim. Cara, isso aqui é muito bom. Ele faz uma provocação tão maravilhosa pro mestre e pro jogador, que deixar de ver as raças apenas como monstros e ver as raças como seres pensantes, sencientes, providas de cultura, de laços afetivos, de bagagem, né, antropológica, se a gente quiser falar difícil. Com risco de falar merda. Mas isso amplia muito, cara. E lá nesse guia de raças tem mais de 30 raças. Então lá vocês têm uma pancada de raças com várias habilidades diferentes. Tem raças que brincam, assim como o Ralph brinca com o talento do ladrão, vai ter raças que brincam com o talento do ladrão, só que com bônus menor, outros com bônus maiores, e aí você perde de um lado, ganha do outro, tá? E nesse guia de raças tem um capítulo só ensinando sobre criação de raças, para quem gosta de ter equilíbrio. Eu, Vinícius, caguei para equilíbrio, tanto que no Criatura das Trevas eu proponho uma assimetria, contexto para isso, trevas, ou como gerar essa assimetria, e para que eu vou para assimetria, o que eu quero com isso, mas enfim. Mas no Guia das Raças, ele te dá uma
parâmetro muito próximo. Por quê? Se você correr o risco de criar uma assimetria, ou seja, uma falta de equilíbrio entre as raças, o que vai acontecer? Que, teoricamente, os jogadores vão pender mais para raças mais poderosas, aquelas raças que eles entendem que são mais poderosas, que trazem mais benefícios mecânicos. E as raças menos poderosas ficam a ver navios, não vão ver mesa, tá? Apesar desse equilíbrio, a gente vê isso no Halfling. O Halfling tem pouco apelo dos jogadores na comunidade do World Dragon 2, não sei porquê. O Beto, né, nosso integrante do podcast do Cover do Velho Dragão, ele ama Halflings, e realmente ele só faz Halfling, ele se identifica, mas é uma exceção, não sei te dizer o porquê. Mas o fato é que existe esse cuidado, e o guia de raças, ele ensina ao jogador e ao mestre criar raças, personalizar raças sem desbalancear, tá? Sem uma raça ficar muito forte ou muito fraca. Muito forte, ela vai roubar toda a atenção de praticamente todos os jogadores. Se ela ficar muito fraca, ela não vai ver mesa. Então ela perde o propósito de existir. Então, assim, para quem fala que o World Dragon 2 não tem customização e blá blá blá, tem. Eu já dei 3 materiais além do livro base: Kit do Jogador, Senhores da Guerra, Guia de Raças. Pô, mas eu preciso comprar tudo isso? Não, não precisa, velho. Se você olhar ali, algumas dicas fáceis é você olhar o livro base 1. Eu vou dar essas dicas rápidas baseado apenas no livro base 1. Quais são essas dicas? A gente consegue comparar as raças. Então a gente percebe que o humano tem 2 habilidades só, que dá experiência e que permite flexibilidade na jogada de proteção. É como se cada uma dessas habilidades equivalesse 2 habilidades raciais do elfo ou do anão, sacou? Por quê? Porque o sistema ele está informando o seguinte: a flexibilidade de escolha pesa muito. Porque você escolher um ponto a mais na sua jogada de proteção faz com que você consiga tapar um buraco de uns atributos ruins, por exemplo, no caso dos humanos, tá ligado? Sacou? Puta, eu vim com os atributos meio bosta aqui, eu consigo colocar aqui. Então, vou dar um gás aqui na jogada de proteção de destreza. Ou então eu vim com atributos até equilibrados, tá tudo ok. Então eu vou dar um gás onde eu acho que o meu personagem tem que brilhar. Pá! Enquanto que o elfo, o anão e o halfling não tem isso. O halfling ele ganha em sabedoria, em jogada de proteção de sabedoria, o anão jogada de proteção de constituição e o elfo jogada de proteção de destreza, sacou? O humano ele escolhe, então tem um peso isso. O humano ganha XP, então tem um baita de um peso isso. As outras raças não ganham, por isso elas têm mais coisas. O halfling, por exemplo, ele tem facilidade no ataque de alcance, os inimigos grandes têm dificuldade para acertar ele, e ele tem o talento do ladrão pra se esconder. Mesmo ele não... Imagina um guerreiro ou mago que pode se esconder, velho. Com 1 em 2. Chance de 1 em 2 e 1 D6. Entendeu? É forte. Em contrapartida, ele não pode usar armas grandes. Ele tem dificuldade pra usar armas metálicas. Sacou? O equilíbrio. Então, se vocês fazem essas pequenas comparações, a habilidade do anão e do elfo pode até parecer forte, mas não é, de olhar passagem secreta, olhar uma anomalia numa caverna, tal, é um mimo, é um quê a mais, sacou? Agora, a habilidade do anão de acertar orcs é bacana. A habilidade do elfo de ser imune ao sono, porra, é muito bacana. Sem falar naquilo que já tá intrínseco, né? Na longevidade do elfo, na infravisão do elfo e do anão. Veja, o livro base tem 2 raças que têm infravisão, elfos e anões, e 2 que não têm, halflings e humanos. O livro base tem 2 raças que andam 9 metros por rodada, humanos e elfos, e 2 que andam 6 metros por rodadas, anões e halflings. Então isso tudo é um equilíbrio. Se você consegue estudar isso, você vai tirando e moldando. Puta, eu vou dar... Essa minha raça aqui vai ter facilidade para resistir ao frio. Então se de repente você quer um bônus muito específico, você pode dar mais 2 em jogada de proteção de constituição, por exemplo. O anão ele é 1, só que é mais 1 para todo tipo de jogada de proteção de constituição. Então quando você especifica mais, você consegue aumentar o bônus. Quando você deixa mais aberto, por exemplo, essa raça ele é muito combatente. Ela vai ganhar mais 1 de dano para todas as armas de combate corpo a corpo. É forte, tá? Porque o elfo ganha mais 1 de dano só pro arco. Então se ele ganha mais 1 de dano para todas as armas de corpo a corpo, convém ou você dar só mais 1 ou no máximo 2 habilidades para ela ter 3, ou você gerar uma penalidadezinha, saca? Caso ela tenha 4 habilidades. E assim você vai calibrando. Esse é o raciocínio básico, tá? Mas eu faço o convite da galera comprar, adquirir, seja até em PDF, que já cai no seu World Dragon Online, o Guia de Raças e os Senhores da Guerra. E de quebra o kit de jogador também, mas o Guia de Raças e os Senhores da Guerra eu acho que vai dar um norte muito foda pra você. O Guia de Raças é mais de 30 raças, velho. Mais as 4 raças do livro 1, aí você coloca mais 2 raças do livro 2, puta que pariu, velho. Já vai. E lá tem o guia pra você criar a sua raça. Os Senhores da Guerra, ele dá um norte muito foda quando você quer diferenciar seres da mesma raça. Ah, puta, no meu cenário tem elfos, mas
tem 5 reinos de elfos. E desses 5 reinos, 3 reinos são bem diferentes. Vivem situações bem diferentes, tem uma doutrina, uma filosofia bem diferente. Senhores da Guerra te dá um norte muito bacana de como diferenciar culturas dentro da mesma raça. E é uma baita aquisição. O PDF não é caro. Aliás, uma coisa muito foda do Old Dragon 2, por que a gente gosta de falar dele, é porque é um sistema brasileiro, então a gente quer incentivar a produção brasileira. Ele não é o único, evidentemente, mas ele é brasileiro. E ele não tem uma inacessibilidade financeira. A vida não é fácil pra ninguém, galerinha. Mas assim, até que financeiramente falando, ele é acessível, cara. Porque dá pra você pegar só os PDFs por enquanto. E você usa o Old Dragon Online, que puta merda, é um bagulho foda. Aí com o tempo, você vai comprando os físicos pra poder fazer a sua coleção na sua biblioteca, que são muito bem diagramados, ilustrados e com capa dura. Mas quer personalizar, quer customizar, quer mais raças daquelas 4 que a gente apresentou no Bafo do Dragão, vai nesses materiais. Não pode ir nesses materiais, por qualquer motivo que seja nesse momento. Ouça essas dicas que eu coloquei aqui, que vai dar um norte bem bacana, certo? É isso. Temos mais um Bafo do Dragão. Fiquem em paz, fiquem bem, boas rolagens, bons jogos e boas quebras de sistema. Empiricamente falando, se vocês quiserem criar boas criações. Até a próxima, galera.